Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 22 de fevereiro de 2022. Começamos a edição de hoje repercutindo uma pesquisa do IDC, cujos dados foram publicados pelo ZDNet ontem, dando conta de que gastos em segurança no Brasil tendem a chegar perto de $1 bilhão em 2022. O documento coloca os serviços de segurança em nuvem como uma área-chave para a alocação de todo esse dinheiro, mas também destaca as atividades de Managed Detection and Response como uma das principais para o ano. Outro ponto de atenção da pesquisa tem a ver com o problema da escassez de mão de obra no país, o qual é citado por 40% dos executivos que responderam à pesquisa. Além disso, 57% deles disseram que enfrentarão o problema da falta de profissionais contratando ajuda externa. E pesquisadores da Threat Fabric divulgaram ontem os detalhes de uma nova família de malware para Android apelidada de Xenomorph, a qual vem sendo distribuída por aplicativos maliciosos hospedados na Google Play Store. A ameaça tem como alvo correntistas de 56 bancos europeus que são atacados por meio de técnicas de sobreposição de tela, em que a ameaça, entre aspas, aguarda a vítima acessar um dos bancos elegíveis e quando isso acontece ela coloca uma tela falsa sobre a do banco, coletando os dados bancários da vítima. Segundo os pesquisadores, o Xenomorph é uma variação de outro malware para Android catalogado como Alien. No momento em que os pesquisadores publicaram seu relatório, o Xenomorph já estava instalado em mais de 50 mil aparelhos. No dia 8 desse mês, a gente abordou aqui no Cyber Morning Call uma pesquisa sobre o Q-Bolt em que nossos colegas do Defeat Report detalhavam as táticas, técnicas e procedimentos adotados pela ameaça para infectar o alvo, se propagar para outras máquinas da rede da vítima e começar o processo de roubo de dados em menos de uma hora. Pois bem, ontem os mesmos pesquisadores publicaram um outro estudo sobre a mesma ameaça, dessa vez detalhando o uso de um exploit para a vulnerabilidade Zero Logon de modo a obter privilégios de administrador de domínio na rede de uma vítima que foi atacada em novembro passado. A Zero Logon, catalogada como CVE 2020-1472, é uma vulnerabilidade de elevação de privilégios que ocorre quando um invasor envia requisições específicas em uma conexão NetLogon com um controlador de domínio, resultando na promoção da conta desse atacante à condição de administrador. A vulnerabilidade foi corrigida pela Microsoft em agosto de 2020. Então, o processo do ataque consiste na infecção por meio dos processos tradicionais de phishing, do uso de macros maliciosas ou do compartilhamento de rede. Ao controlar essas estações de trabalho, geralmente os atacantes descobrem que não possuem grandes privilégios na rede, de modo que eles precisam chegar à condição de administrador de domínio para conseguir controlar toda a rede da vítima. Há muitas táticas para isso. Nesse caso, documentado pela Defeat Report, os operadores do Q-Bolt usam exploits para uma vulnerabilidade antiga, se aproveitando do fato de que, na ocasião, a vítima não tinha instalado um patch crítico 15 meses após ele ter sido lançado. E pesquisadores da empresa taiwanesa Cycraft publicaram ontem os detalhes de uma campanha com origem na China e que tinha foco na cadeia de suprimentos que suporta o setor financeiro de Taiwan. 2 ondas de ataque foram registradas, a primeira delas no final de novembro do ano passado e a segunda entre os dias 10 e 13 desse mês. Segundo os especialistas, para acessar o ambiente do alvo, os atacantes usam um web shell de código aberto que força a abertura de uma porta de entrada em um servidor exposto à internet. Concluída a fase de acesso inicial, 6 outros programas são usados para se movimentar pela rede e, ao final, instalar um trojan de acesso remoto chamado Quasar-Rat, o qual já teve o uso documentado em campanhas de múltiplos grupos. A equipe da Cycraft atribuiu essa campanha ao APT-10, um grupo que atua de acordo com os interesses políticos da China e que também é chamado de Stone Panda ou Red Apollo. E eu gostaria de concluir essa edição convidando vocês a conhecerem um relatório que acabamos de publicar sobre as 5 ameaças que pautaram o ano de 2021 e o que podemos esperar de 2022. Nele a gente aborda o tema da infraestrutura crítica, falamos dos problemas na cadeia de suprimentos, de ransomware, claro, falamos sobre vulnerabilidades, fraudes e sobre ataques cibernéticos no âmbito da geopolítica. Trata-se de um material feito com bastante dedicação, o qual é focado no cenário brasileiro e que merece a sua leitura. Link aqui na descrição desse episódio. É isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.
E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.